Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus pela oportunidade tão boa, rica que Ele nos concede de nós estarmos reunidos para, mais uma vez, estarmos nos dedicando ao estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós estamos participando aqui, nós temos um aplicativo funcionando hoje perfeitamente e temos 7 irmãos já participando conosco aqui. Os próximos 5 minutos é possível que eu consiga adicionar, mas assim que nós iniciarmos o estudo, aí aqueles que forem entrar, talvez eu não consiga mais aceitá-los a tempo aqui. Então, boa noite a todos vocês, membros da Igreja Presbiteriana de Muriaé, as nossas congregações em Patrocínio, Palma, Miraí, igreja em Palma. Nós louvamos a Deus por essa ocasião de estudarmos a Bíblia, aqueles irmãos e irmãs de outras denominações aqui da cidade, também de outros lugares, que participam conosco do estudo, que coisa boa. Nós vamos abrir as Escrituras em Atos capítulo 13, e nós vamos dar sequência ao nosso estudo, o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia em Atos capítulo 13. O estudo do livro de Atos ele é muito significativo para a igreja, para esses tempos que nós estamos vivendo. Não são os tempos de pandemia não, tá, gente? Os tempos em que o evangelho está barateado. Nós temos visto muitas denominações chamadas evangélicas pregando um evangelho que não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos estudando o livro de Atos, porque esse livro nos proporciona a oportunidade de nós observarmos o comportamento dos crentes do primeiro século, de observarmos a forma da igreja, o culto da igreja, a liturgia da igreja, a pregação da igreja. E estudando o livro de Atos, nós temos acesso ao avanço missionário da igreja. A igreja, ela foi instituída pelo Senhor Jesus para o crescimento espiritual e o crescimento numérico. Esses crescimentos estão atrelados um ao outro. Vez por outra, nós ouvimos pessoas dizendo que não é necessário preocupar com o crescimento da igreja. Igreja boa, igreja pequena. Igreja grande não quer dizer nada. Verdade. Igreja pequena também não quer dizer nada. Então, nós não podemos olhar sobre essa ótica. A igreja é um organismo vivo. E se um corpo é saudável, é natural que esse corpo cresça. Quando nós olhamos para o livro de Atos, a igreja crescia espiritual e numericamente. Logo, aquela fala muito comum no meio evangélico, não, a nossa igreja não cresce, mas ela é muito espiritual. Tem uma coisa estranha acontecendo aí. Se ela é muito espiritual, ela vai crescer. Ela pode não crescer em números estratosféricos, né? Milhares de pessoas. E isso realmente é uma coisa preocupante, que a igreja cresça milhares de pessoas. Nós sabemos que muitos vão rejeitar o evangelho, mas a igreja precisa crescer. Então, se a minha igreja ou se a sua igreja não está crescendo de jeito algum, nós precisamos rever alguns conceitos, fazer algumas análises, entrar em estudo, em oração, em debates para descobrir o que está acontecendo conosco. Porque a igreja de Atos, ela crescia espiritualmente e, como consequência, ela crescia também numericamente. Então eu convido você a participar desses estudos de Atos. Nós já estamos avançando em 13 capítulos, mas se você estiver iniciando hoje, não se preocupe. É possível que você aprenda muita coisa, porque há muita instrução para nós do que nós estamos fazendo hoje, o capítulo 13, até o encerramento ainda desse livro. Então, Atos, capítulo 13, os versículos 23 a 37. Presta atenção. Diz assim a palavra de Deus: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia:
não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Meus irmãos, nós fizemos aqui a leitura desse texto das Escrituras. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir aqui a nossa irmã Marilu para fazer uma oração nesse momento, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para aproveitarmos esses instantes na presença do Senhor. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus nós estamos na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor abençoe esse momento. Amém, Jesus. Nós não estaremos estudando a Tua palavra. Amém, Deus. Nosso entendimento, Pai, nos dê sabedoria, Senhor Deus, para nós entendermos o que o Senhor tem para falar para nós. Sim, Jesus. Abençoa, Senhor Deus, grandemente o pastor César, Deus, que vai estar, Senhor Deus, neste momento nos ensinando. Amém, Deus. Orienta-me. Eu entrego cada irmão que está assistindo, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, Pai. Abençoa a cada um, Pai, a cada família representada. Sim, Deus. Perdoa todos. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém, Deus. Meus irmãos, nós estamos felizes de termos irmãos que estão participando de forma online e o aplicativo hoje, nós conseguimos, pelo menos 8 irmãos já conseguiram entrar, já é um sinal muito positivo. Nós estamos ainda em adaptação com esse aplicativo e eu tenho certeza que nas próximas reuniões mais irmãos vão querer participar. E você que participa de forma online e não é membro da Igreja Presbiteriana de Muriaé ou até mesmo de outras cidades, se você desejar participar pelo aplicativo, basta você me comunicar no privado após o culto de hoje e eu sempre vou passar o link para que você participe também. É muito produtivo nós participarmos via aplicativo, porque vemos os irmãos e temos a oportunidade de termos irmãos orando e participando de uma forma mais ativa do estudo conosco. Meus irmãos, semana passada nós fizemos a leitura do texto anterior que mostra o sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia. Nós estamos na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E de repente você está até um pouco frustrado, né? Mas ia começar as viagens missionárias e eu pensei que nós íamos conhecer as cidades, os continentes por onde Paulo passou. Calma, nós estamos conhecendo. Mas Paulo, por onde passou, ele pregou a palavra. E mais importante até do que nós conhecermos lugares por onde Paulo passou,
é nós conhecermos a palavra que Paulo pregou. Porque a palavra que Paulo pregou no livro de Atos, nós podemos perceber essa palavra de uma forma muito clara nas suas cartas. As cartas de Paulo refletem o ensino, a pregação do apóstolo Paulo. Ele nunca escreveu para uma igreja, ele nunca exigiu de algum irmão alguma coisa que ele não tenha pregado, alguma coisa que ele não tenha ensinado aos irmãos. Então, semana passada, nós vimos a primeira parte desse sermão, onde Paulo faz um levantamento da história de Israel e mostra a ação paternal, a ação pastoral, a ação cuidadora de Deus com o seu povo de Israel. E nós aprendemos algumas doutrinas importantes sobre a soberania de Deus, o controle soberano de Deus sobre a história da humanidade. Aprendemos sobre a doutrina da providência de Deus. Deus é providente, Ele é pastor, que não deixa faltar coisa alguma àqueles que Ele tem chamado desde toda a eternidade. O versículo 22, nós encerramos o versículo 22, e eu disse a vocês que nós não entraríamos nos detalhes daquele versículo. Diz assim o versículo 22, nós estamos em Atos 13, capítulo 13, versículos 23 a 37. Mas vamos olhar para o versículo 22 neste momento, porque ele vai fazer a ligação com o texto que nós vamos estudar hoje. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi o homem obediente à palavra de Deus. Na primeira parte do sermão que nós estudamos semana passada, Paulo fez uso da história de Israel no Antigo Testamento e mostrou, conforme eu disse aqui, o cuidado paternal de Deus com o seu povo. Hoje, nós vamos entrar na segunda parte do sermão. E o que Paulo vai nos mostrar hoje? Paulo vai nos mostrar o seguinte: ele vai nos mostrar a promessa de Deus revelada. Jesus Cristo, o Messias prometido. Jesus Cristo, a plena manifestação do amor e do cuidado de Deus para com o seu povo Israel. E automaticamente para com o seu povo Israel de hoje, que somos todos nós que nos entregamos aos cuidados de Cristo Jesus. Então Paulo, quando ele vai pregar naquela sinagoga em Antioquia da Pisídia, até o versículo 21, ele faz um sermão com o qual os judeus e os tementes a Deus estavam acostumados. Agora Paulo vai introduzir um elemento novo na pregação, que é o elemento que faz parte da pregação cristã, que Pedro já havia introduzido lá no sermão de Pedro, no capítulo 2, e que Estevão também havia introduzido, e por causa do sermão de Estevão, inclusive morreu por ter pregado que Jesus era o Messias e que os judeus eram assassinos porque eles mataram o Messias. Então Paulo agora vai começar a mostrar a importância de Jesus para a pregação da mensagem do Antigo Testamento, para que aquela pregação fizesse sentido na vida dos judeus e dos tementes a Deus que faziam parte da sinagoga. No versículo 23 ele diz: da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Meus irmãos, quem precisa de um Salvador? Pensa bem, quem precisa de um Salvador? Quem está em apuros, quem está em perigo. Israel precisava de um Salvador. Israel estava em apuros. Israel havia pecado contra Deus. E nós sabemos pela Escritura que o pecado gera morte. Nós temos aprendido pelas Escrituras que o salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para esse sermão do apóstolo Paulo, nós vamos perceber com clareza que Paulo mantém o mesmo tom. Paulo mantém o mesmo tema
desde o início do sermão. Ele está pregando o quê? Que Deus ama e cuida de Israel. Presta atenção, na primeira parte do versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa. A descendência deste, nós sabemos que é Davi. Então, a descendência é de Davi. Basta nós olharmos o versículo 22. Então, da descendência de Davi. E embora Davi estivesse longe de ser um homem perfeito, Davi, ele se submeteu à vontade de Deus. Por causa disso, Deus fez a Davi uma promessa que não tinha feito a Saul, o rei que antecedeu a Davi. E uma promessa que Davi não fez a nenhum sucessor e nem a nenhum descendente, nem a um antecessor e nem a um sucessor de Davi. Deus fez a promessa que da semente de Davi reinaria eternamente. E esse que iria reinar eternamente, ele iria trazer salvação de Deus para todo o povo. A Bíblia toda está cheia de ricos textos que nos falam isso. Abra, por exemplo, a sua Bíblia no segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel, o capítulo 7, os versículos 15 e 16. Nós vamos ver nesse texto a promessa de Deus em relação a Davi. Olha só. Segundo Samuel, capítulo 7, os versículos 15 e 16. Diz assim, Deus falando, mas a minha benignidade se não apartará dele. Dele quem? De Davi. Como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino, a casa de quem? O reino de quem? De Davi. Serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E não só nesse texto, mas em outras porções das Escrituras, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, o capítulo 37, o versículo 24. Se você quiser abrir a sua Escritura, aí você pode abrir. Ezequiel 37, versículo 24. Mas lembre que sempre temos que voltar para Atos 13, que é o nosso texto principal. Combinado, meus irmãos e irmãs? Ezequiel 37, 24 diz assim, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. E assim, muitos outros profetas, como Jeremias, Isaías, vão falar dessa promessa que fora concedida por intermédio de Davi. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, ele interpretou corretamente essas promessas do passado. Isso que os profetas falaram, Pedro, quando ele prega o sermão ali do Pentecoste, no capítulo 2, ele interpreta corretamente. Pedro, ele tem condições de olhar para as Escrituras e observar que os profetas, quando falam do descendente de Davi, ou quando falam de Davi fora da época de Davi, esses profetas foram muito tempo depois de Davi. Como que Davi iria governar? É claro que esses profetas estavam fazendo uma referência a um descendente de Davi. Lá no capítulo 2 de Atos, e agora está mais fácil você abrir a Bíblia, Atos, o capítulo 2, porque estamos estudando o livro de Atos, no versículo 30, olha o que nós encontramos. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então Pedro, ele entende claramente que a profecia é uma referência ao descendente de Davi. E quem é esse descendente de Davi? Seria Salomão? Seria alguns dos filhos da descendência de Davi no futuro? Não, essa descendência, ela é muito mais do que humana, ela é divina. Esse descendente é Jesus. Então presta atenção, quando nós olhamos para os ensinos do apóstolo Paulo,
nós precisamos lembrar que as cartas paulinas, elas são muito ricas porque são cartas doutrinárias. Elas não são cartas de contexto muito prático, elas são mais doutrinárias. É possível que alguém leia uma carta de Paulo e tenha muitas dúvidas após ler essa carta. Os escritos de Paulo são mais doutrinários do que práticos. Então, quando nós olhamos os sermões de Paulo, a doutrina que Paulo prega, ela é muito clara. No versículo 23, qual é a doutrina que Paulo está ensinando? Paulo está ensinando sobre a doutrina da salvação em Cristo. Olha agora o versículo 24. Havendo João, nós estamos em Atos capítulo 13, para aqueles que chegaram agora, Atos capítulo 13, versículos 23 em diante, o versículo 24 diz assim: havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, e entrando no versículo 25, mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então preste atenção. Será que Paulo mudou a temática do sermão dele? Paulo está mostrando a ação de Deus na história de Israel e por fim ele vai mostrar a ação de Deus por meio dos profetas. Mas ele entra em João Batista. O que Paulo está reconhecendo? Ele está reconhecendo que João Batista é o último dos profetas. Então, meus irmãos e irmãs, no sentido literal de um profeta do Antigo Testamento, João Batista é o último dos profetas. Ele é alguém que, semelhante aos profetas antigos, denuncia o pecado. Ele é alguém que denuncia o pecado e mostra o castigo. Ele é alguém que denuncia o pecado, que mostra o castigo e convida ao arrependimento. Ele é alguém que faz todas essas coisas e mostra que se aquele que é alvo do castigo de Deus se arrepender e confessar o pecado, Deus vai mostrar a sua misericórdia para com aqueles que se arrependem. É por isso que a mensagem de João Batista é muito dura. Raça de víboras, convertei-vos. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Para que é uma pregação dessa? Uma pregação dessa é para que a pessoa mude de vida. É para que a pessoa mude o rumo da sua história. Então, João Batista, ele é percebido nas Escrituras de Paulo como um profeta. Mas ele era profeta de fato? Sim, ele era profeta. Eu quero convidar você a olhar alguns textos, algumas porções da Bíblia. Mateus capítulo 14, os versículos 2 a 5, nós vamos ver um texto aqui, e nesse texto, Herodes, que era o rei dos judeus, ele tinha entendimento de que João Batista não era um mestre como eram os demais mestres. João Batista era muito mais. João Batista era um profeta. Olha Mateus capítulo 14, os versículos 2 a 5. E disse aos que o serviam, Herodes falando: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. As informações sobre Jesus, João Batista, Herodes estava pensando que era João Batista. Por quê? Olha o versículo 3. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Querendo matá-lo, temia ao povo. Por que Herodes, meus irmãos, minhas irmãs, por que Herodes temia o povo? O texto fala: porque o tinham como profeta. O povo judeu tinha João Batista como profeta. E Herodes, o rei, não se arriscava a tirar a vida de João Batista, porque o povo tinha como profeta, e ele tinha medo de uma revolta popular caso ele tirasse a vida de João Batista. Eu também quero convidar você a olhar para um outro texto das Escrituras, no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, um pouquinho à frente aí, o versículo de número 14.
o Senhor Jesus havia dado uma ordem aos discípulos para que fossem no meio do povo e perguntassem para o povo o que o povo pensavam acerca dele, Jesus. Então, Mateus 16, 14, nós encontramos o seguinte: a resposta dos discípulos sobre o que o povo pensava de Jesus. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Conseguiu prestar atenção no texto? O que o povo está dizendo? O povo está falando de Elias, que era profeta, de Jeremias, que era profeta, ou de algum outro profeta, mas eles incluem no texto deles aqui João Batista também. Ao colocar João Batista na lista de homens como Elias e Jeremias, que eram profetas reconhecidos e respeitados, a Bíblia, meu irmão, minha irmã, está mostrando para mim e para você que João Batista era também um dos profetas. Eu também gostaria de convidar você a pensar o seguinte: se João Batista era um dos profetas e Paulo, na sua pregação, está mostrando o cuidado de Deus por meio dos profetas, Deus levantou homens do passado e no presente estava levantando João Batista para despertar o povo sobre quem era Jesus. Então, meus irmãos, aqui nós temos o cerne do Evangelho, o centro do Evangelho. Paulo estava mostrando para os seus ouvintes judeus e para os piedosos que Deus era fiel, que Deus estava cumprindo a promessa, que Jesus era aquele de quem João Batista havia testificado ser Cristo, o Salvador. Então, que doutrina nós podemos perceber quando nós vemos esse texto que o profeta João Batista está falando que ele não era digno sequer? João, no capítulo 1, versículo 20, ele diz, diz assim: ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 7, olha o que João Batista prega. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as sandálias de seus pés. A doutrina que Paulo ensina aqui, mostrando que os profetas foram enviados para anunciar o Messias, e que João Batista revela ao mundo que o Messias, que o Cristo é Jesus, e de que ele era indigno, um profeta, ele era indigno de Jesus. A doutrina aqui é sobre a majestade de Cristo. Paulo está exaltando a divindade de Cristo. Paulo está falando da majestade de Cristo. Eu convido você agora a olhar o versículo de número 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Presta atenção aí no texto. A primeira parte: irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Eu quero que você preste atenção aqui na abordagem do apóstolo Paulo. A forma como o apóstolo Paulo se dirige aos seus ouvintes. Paulo se dirige a eles num tom íntimo. Paulo chama a atenção deles. Paulo chama os seus ouvintes de irmãos, descendência de Abraão, vós outros que temeis a Deus. Aquele povo rebelde que estava indisposto a receber a palavra, será que se Paulo chegasse para eles com a abordagem de João Batista, Paulo estaria sendo injusto? Se Paulo olhasse para eles quando foi passada a oportunidade na sinagoga, olhasse e falasse assim: raça de víboras, malditos, Paulo estaria errado? Paulo não estaria errado, mas Paulo usa uma abordagem diferente. Ele está pregando o Evangelho e ele prefere usar uma abordagem que não seja intimista, que não seja intimidadora. Paulo, ele não parte para o ataque. O sermão tipo João Batista, raça de víboras, é bíblico, meus irmãos, com certeza. Mas até esse raça de víboras tem que sair da minha boca e da sua com muito amor.
Alguns dizem que importa que a palavra seja pregada. Mas eu então convido a observar a abordagem de Jesus. Como Jesus se apresentava na pregação da palavra? Jesus se apresentava carismático. Jesus se apresentava agradável. Jesus se apresentava alguém, um verdadeiro conquistador de almas. E nós podemos falar, meus irmãos, sem medo de errar, que tem gente em nossas igrejas que nunca ganhou uma alma para Jesus e nunca vai ganhar. A não ser que aprenda com Jesus, com Pedro, com Estevão, com Paulo, que mesmo nos momentos mais intimistas das suas pregações, eles foram extremamente acessíveis às pessoas para quem eles pregavam. Você já parou para pensar que de repente a sua pregação precisa chamar o outro de irmão? Precisa valorizar a crença do outro, a fé do outro? Pregando a palavra, atacando a fé do outro, você vai chegar aonde? Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, a pensar acerca disso. O sermão de Paulo nos ensina muitas coisas, que nós devemos pregar a palavra, que nós devemos pregar a doutrina, mas que nós podemos fazer isso de modo a nos mostrarmos simpáticos àqueles que estão ouvindo a pregação da palavra. Presta atenção, isso não é você massagear o ego de ninguém. É você pregar a palavra preocupado de fato que os seus ouvintes, de que eles acatem no coração aquela sua ministração. Eu quero convidar você a olhar para a parte B desse versículo 26. A nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Aqui é preciso ter muito cuidado, porque aquele que é arrogante, ele pode olhar para esse texto de uma forma um pouco equivocada. Ele pode olhar para esse texto e pensar assim, né? Nós somos os oráculos, é por nosso meio que veio a revelação de Deus. Por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece, sabe por quê, Geusa? Isso acontece porque nós fixamos a atenção na expressão a nós. Rafael, isso acontece porque nós fixamos a nossa atenção nessa expressão, a nós. Quando, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, nós deveríamos fixar a nossa atenção na seguinte expressão: nos foi enviada. O que significa isso? Significa que foi Deus quem enviou a palavra da salvação. Paulo está mantendo o tom o tempo inteiro. Paulo está mantendo o tema o tempo inteiro. Paulo não é desses pregadores que aproveitam um caso para contar uma piada ou para contar uma coisa interessante, sai do tema, sai do texto, entra por outro caminho, por outra proposta. Paulo o tempo inteiro está falando que Deus está cuidando do seu povo. De que maneira Deus cuida do seu povo? Deus cuida do seu povo por meio da sua palavra. Qual a doutrina que nós temos aqui? A doutrina da providência divina. Por meio da sua palavra, Deus providencia o caminho de salvação na vida do seu povo. Nos foi enviada a palavra desta salvação. Meus irmãos, isso é uma obra de Deus. Paulo, naquele momento, era pregador da palavra que foi enviada da parte de Deus. O que mais preciso eu e você é quando nós estamos pregando, quer seja no templo, dando um estudo bíblico, ou fazendo um discipulado com alguém, a pregação ali pessoal, levando uma pessoa a ter um encontro com o Senhor Jesus, é necessário que a pessoa para quem nós estivermos pregando entenda que esta palavra que sai das nossas bocas, ela não é nossa. Essa palavra vem de Deus. O versículo 27, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Preste atenção, eu estou sempre trabalhando o versículo por etapas. A primeira parte do versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo a Jesus. Meus irmãos,
por que eles não conheciam Jesus? Você sabe por que eles não conheciam a Jesus? Basta você ler o restante do versículo. Nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. Peraí, o texto está falando que eles liam o ensino dos profetas. A razão pela qual eles não reconheceram a Jesus é que eles não estavam ouvindo as vozes dos profetas. Meus irmãos, eles ouviam as palavras. Eles até memorizavam grandes porções das Escrituras, mas eles não entendiam aquilo que liam. Eles não entendiam aquilo que eles ouviam. O Senhor Jesus falou sobre isso. Do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, se você quiser abrir a Bíblia, pode abrir, se você não quiser, depois você abre em casa, aí na sua casa, né? Depois você abre após o estudo. Mateus capítulo 13, os versos 14 e 15, Jesus falou dessa dificuldade do judeu, do religioso, de ouvir, de entender aquilo que estava lendo. Jesus disse, de sorte que neles, ou seja, nos profetas, nos ouvintes, né, nos religiosos, nos judeus, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Que profecia era essa? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, eu gostaria de falar o seguinte. Lamentavelmente, essa incapacidade, ela não era peculiar só daqueles irmãos que estavam ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia, não. Dos judeus e dos tementes que estavam ali. Essa incapacidade de reconhecer Jesus, ela é peculiar também da nossa própria época. Muita gente hoje não reconhece a Jesus. O sábio, o poderoso, o rico, o famoso, gente que se diz religiosa, ainda se recusa a reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador enviado da parte de Deus. E a Bíblia diz isso. No Evangelho de João, texto que eu creio que todos conheçam muito bem, o Evangelho de João, capítulo 1, o versículo de número 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. No Evangelho de João, também o capítulo 5, os versículos 39 a 40, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teredes vida. Meus irmãos, em outras palavras, Jesus estava dizendo, as Escrituras falam de mim, mas vocês estão se recusando a ouvir-me. Vocês estão se recusando a me receber. Vocês estão se recusando a me reconhecer. Vocês estão se recusando a confiar em mim. A doutrina que Paulo ensina para nós com clareza aqui nessa Escritura, quando ele diz que os profetas liam, no entanto, a assistência, os adoradores não estavam ouvindo o ensino dos profetas, eles decoravam grandes porções, mas não entendiam corretamente. É a doutrina das Escrituras Sagradas. As Escrituras ensinadas pelos profetas daqueles dias e já pela Nova Aliança, porque Paulo já vai citar João Batista e os dizeres de João Batista acerca de Jesus, que já faz parte da Escritura do Novo Testamento. Olha agora o versículo 28. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Então olha a crueldade. Não havia motivo para pedir a morte de Jesus. Continuando no versículo 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Então preste atenção. Nessa primeira parte do versículo 29,
depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Paulo está mostrando que os judeus, ao rejeitarem, ao matarem Jesus, eles não frustraram os planos de Deus. Eles cumpriram exatamente as Escrituras, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito. Aqui, meus irmãos, minhas irmãs, ecoa tanto o sermão de Pedro no dia do Pentecoste, quanto a oração que a igreja fez ali em Atos, logo no começo. E eu quero compartilhar com você parte desse sermão e parte dessa oração. O sermão está em Atos, capítulo 2, o versículo 23. Olha só, a pregação de Pedro. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, ou crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E como é que foi a oração? A igreja reunida no capítulo 4 de Atos, a igreja reunida em oração, em compromisso, em adoração, Atos 4, 27 e 28, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Meus irmãos, será que a pregação de Paulo é para absolver os homens ímpios do pecado que eles haviam cometido de matar Jesus? Será que poderia ser dito deles, coitados, eles mataram Jesus para poder cumprir o plano de Deus? Não, meus irmãos. Não é para absolver aqueles homens os pecados que eles haviam cometido. Mas quando Paulo prega, o que Paulo está mostrando aqui, o ensino de Paulo, é para exaltar a Deus. Paulo está mostrando que Deus é capaz de usar os atos mais perversos dos homens mais perversos para cumprir o seu plano eterno. Você consegue usar o ato perverso de alguém para cumprir um plano que você estabeleceu? Com certeza não. Eu não consigo usar a perversidade, a maldade que alguém pratique contra mim para fazer cumprir um plano maior. A maldade que alguém faça contra mim possivelmente vai me provocar a ira, ou vai me levar à depressão e tristeza. Mas o Senhor Jesus, ele é tão poderoso que ele é capaz de usar os atos mais perversos dos homens mais perversos para cumprir o seu propósito soberano. Que doutrina que é essa, meus irmãos? Que o apóstolo Paulo prega, que muitas denominações não aceitam, mas é ensino da palavra de Deus. São os eternos decretos de Deus. Na eternidade, Deus decretou. E tudo que Deus decretou vai se cumprir plenamente. Então, esses versículos que nós lemos, eles tratam dos eternos decretos de Deus. Te convido agora, estamos chegando ao final, então tenha paciência, 15 minutinhos, os versículos 30 até o de número 33. Presta atenção no que dizem esses versículos. Versículo 30 a 33. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas, muitos adoradores, muitas denominações cristãs, elas pregam o evangelho, mas elas insistem em falar do sofrimento e da morte de Jesus. O sofrimento, a morte de Jesus é a ênfase em muitas denominações chamadas denominações cristãs.
denominações que professam a Cristo como Senhor, mas que professam, que enfatizam a morte, a paixão, o sofrimento, a cruz. Esses são elementos da nossa fé. Mas é preciso que a pregação bíblica enfatize a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é o tema central da Bíblia. Paulo menciona aqui no sermão que ele pregou para aqueles judeus e para aqueles gentios convertidos ou tementes ao judaísmo. Paulo menciona que muitas testemunhas viram Jesus ressuscitado ao longo de muitos dias. O Messias morto, ele não poderia cumprir a bênção prometida a Davi. Vocês lembram? Qual foi a bênção prometida a Davi que nós falamos aqui desde o princípio? É que Deus colocaria no trono de Davi alguém sentado para governar eternamente, para governar para todo sempre. Se o Messias morreu na cruz, então é necessário que se levante um outro Messias. É necessário que se levante um outro descendente de Davi. Então a pregação de Paulo, ela é uma pregação diferente, assim como foi a de Pedro e de Estevão. É a pregação cristã. Ela agora acrescenta um novo elemento. Tudo aquilo que eles aprenderam apontado para o Messias. A pregação cristã, ela agora vai mostrar que a promessa revelada é Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Jesus é o ungido. Jesus é aquele descendente de Davi que vai assentar-se no trono para todo sempre. Somente um Messias que vive eternamente poderia fazer isso. Qual doutrina Paulo está ensinando para nós? Nas cartas paulinas nós vamos ver essa doutrina com clareza. É a doutrina da ressurreição. A nossa vida se firma nessa doutrina. Paulo fala que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é o quê? É vã. Percebe, meus irmãos, como é maravilhoso nós olharmos no sermão de Paulo, como nós ficamos empolgados, motivados. A doutrina que Paulo ensina nas suas cartas é o ensino que ele pregou em muitas daquelas igrejas as quais ele fundou ou que ele tenha visitado. Então, a doutrina da ressurreição, doutrina fundamental. Se Cristo não ressuscitou, eu e você estamos perdendo o nosso tempo agora. Desliga esse aplicativo, desliga essa rede social e vai fazer outra coisa. Mas se nós cremos que Cristo ressuscitou, se a nossa fé está firmada nisso, então sim, nós temos motivos para adorarmos e para persistirmos nessa nossa fé. E para nós encerrarmos, eu quero convidar você a observar os versículos finais, 34 a 37. Diz assim: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira eu disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Palavra corrupção, nós brasileiros conhecemos muito bem. Infelizmente, com tristeza. É uma marca registrada da política brasileira, é a corrupção. A ideia de corrupção é aquilo que não pode manter-se por si mesmo. Aquilo que vai ser corrompido, que vai ser deturpado, que vai perder a sua essência, que vai perder o seu poder, a sua força, aquilo que vai apodrecer. Então a ideia de corrupção é a ideia daquilo que é podre, daquilo que fede, cheira mal, daquilo que faz mal aos olhos, ao nariz, à nossa mente. Nós não gostamos de pensar nas coisas que são podres. Então, a pregação de Paulo, ela consistia de falar da morte, do sofrimento e da morte de Cristo, mas consistia também de falar da ressurreição. A pregação de Paulo consistia em falar da morte, do sofrimento, da morte, da ressurreição, mas também da sua glorificação. Jesus não foi ressuscitado, meus irmãos, como foram os outros personagens da Bíblia.
Eu creio que você sabe que outras pessoas na Bíblia foram ressuscitadas. Outros morreram e voltaram à vida. Lázaro, né? Que bom que você sabe que Lázaro foi um deles. Mas eu peguei aqui, só para trazer a lembrança, do Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta, o filho de uma mulher sunamita, o homem que foi jogado numa cova e o seu corpo tocou nos ossos do profeta Eliseu. No Novo Testamento nós temos o filho de uma viúva de uma vila chamada Naim. O filho da viúva de Naim, né? Não é que o marido dela chamava Naim, era da vila que ela morava. A filha de Jairo, o Lázaro, que todos nós sabemos, conhecemos, as crianças conhecem a história. E a Bíblia fala de muitos santos que haviam morrido e que na morte de Jesus na cruz, eles foram vistos andando pela cidade. Ressuscitaram, voltaram à vida e foram vistos andando pela cidade. Também Tabita. Todas as mulheres conhecem bem a história de Tabita, né? Ou Dorcas, né? E o moço que não aguentava sermão longo. Dormiu na janela enquanto Paulo estava pregando. O sermão de Paulo era muito longo e ele dormiu e caiu no segundo andar e morreu. E Paulo então trouxe aquele moço de volta à vida e continuou pregando o sermão dele do mesmo jeito. Então, meus irmãos, a doutrina que nós aprendemos nessa última parte é da incorruptibilidade de Jesus, da sua glorificação. Você já parou para pensar na importância dessa doutrina? Essa doutrina da incorruptibilidade de Jesus, essa doutrina da glorificação de Jesus, nos dá a certeza, meus irmãos, que nós estaremos com o Cristo ressurreto, não vai ser apenas por algumas centenas de anos. Eu vou morrer e vou viver 500 anos com Jesus, ou alguns milhares de anos. Eu vou morrer e vou viver 5.000 anos com Jesus. Não! A doutrina da incorruptibilidade, da glorificação, nos dá a certeza que Jesus, ele vive pelos séculos dos séculos, mesmo tendo assumido plenamente a nossa natureza. Natureza 100% divina, natureza 100% humana. A incorruptibilidade de Cristo é que garante que a nossa vida com Cristo será eterna. Nós não viveremos centenas de anos ou milhares de anos. Nós viveremos eternamente. Então, Paulo conclui aqui esse seu sermão tratando da doutrina da glorificação de Cristo e os seus efeitos na vida do crente. Porque a glorificação, a nossa glorificação, ela depende da glorificação de Cristo. Se Cristo foi glorificado, se Cristo é incorruptível, o mesmo ele há de fazer também conosco. Meus irmãos, esse sermão de Paulo começa então com uma recapitulação da história de Israel no Antigo Testamento e mostra como Deus proveu o livramento, proveu o cuidado, agiu de forma paternal na vida do seu povo. E a segunda parte hoje do sermão que nós vimos aqui, ela nos mostra o elemento novo que Pedro já havia pregado, Estevão havia pregado e agora Paulo estava pregando. Esse elemento novo agora é mostrar quem é o Messias. O Messias é Cristo. E, juntamente com esta revelação que Paulo traz aos seus ouvintes, Paulo mostra as características de Cristo. Ele fala que Cristo é Salvador. Ele fala que Cristo é soberano sobre a história. Ele fala dos eternos decretos de Cristo. Ele fala da ressurreição. Ele fala da glorificação. Quantas doutrinas maravilhosas que eu e você, quando lermos as cartas escritas por Paulo, vamos perceber e vamos lembrar na hora deste primeiro sermão de Paulo pregado aos irmãos de Antioquia da Pisídia. Semana que vem nós vamos ver os efeitos dessa pregação, porque a pregação tem que produzir algum efeito. A pregação tem que produzir efeito nos seus ouvintes, aqueles que já são crentes em Cristo e aqueles que ainda não são crentes em Cristo. Será o tema que nós vamos tratar na próxima quinta-feira. Vamos orar. Eu quero convidar você a abaixar a cabeça, a fechar os olhos. Vamos estar fazendo uma oração de gratidão a Deus por este momento.
eu estou muito feliz que eu percebo que muitos irmãos têm participado de forma online, são muitas as visualizações, os irmãos marcam lá, fazem lá, curtem lá, faz aquela curtida ali no Facebook, ou então faz algum comentário e também compartilham a mensagem. Isso é muito bom. A palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus precisa ser anunciada, precisa ser estudada. Estudar não é fácil, exige tempo. Nós estamos aqui há quase 1 hora estudando juntos. E isso porque eu falei bem rápido e procurei acelerar aqui para nós concluirmos essa segunda parte. Então, que você, meu irmão, minha irmã que acompanha de forma online, que você possa compartilhar após o término do estudo, compartilhe nas suas páginas com os seus contatos. E aqueles que participaram hoje do aplicativo, que bom, mais irmãos conseguiram entrar hoje. E você que participa online, se desejar participar pelo aplicativo, será muito bem-vindo também. Bondoso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado conosco, por esta noite muito especial. Esse momento foi separado para o Senhor. Nós separamos esse tempo para adorarmos a Ti, estudando a Tua Palavra. A Tua Palavra nos fala tudo o que precisamos saber acerca da salvação que nos foi concedida em Cristo Jesus. A Tua Palavra nos fala tudo o que precisamos saber sobre a forma como devemos adorar a Ti, porque o Senhor estipula na Palavra a forma como o Senhor quer ser adorado. A Tua Palavra nos mostra como se comportava a igreja dos primeiros dias, para nós aprendermos a ter um comportamento semelhante aos nossos primeiros irmãos. Muito obrigado. Aplica os ensinos dessa palavra santa no nosso coração, na nossa mente, que nós tenhamos o desejo de querer conhecer mais a Tua Palavra e que nós tenhamos o desejo de compartilhar essa palavra com todos os nossos amigos. Ó Deus bendito, muito obrigado. Abençoa-nos, continua a falar ao nosso coração por todos os nossos dias. Assim oramos, gratos a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Eu convido você domingo, às 19 horas, para estar participando da página da nossa igreja, no culto de louvor e gratidão a Deus. Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir.